Ela não sai do camarim. A cidade me conhece como menino jazz, né? Mas nesses processos das transições, tanto da vida quanto também da oralidade, a gente vai se reconhecendo também enquanto aquele que semeia. Então, o meu nome de retificação é Cícero Cristo Lima, mais conhecido como menino jazz. Eu sou atual morador do Morro das Pedras, nascido e criado, mas eu tenho muito, mas muito orgulho de dizer também que boa parte da minha infância e dali da minha pré-adolescência foi em Pedra Branca, que hoje a galera conhece como Bicas. Então, aquelas casinhas que você vai passando no meio da BR, você vê, você fala assim, não, como que aquela família se sustenta ali? A gente tinha as artimanhas de estar nesse território. Então, eu morava em Pedra Branca com a minha avó, minha tia-avó, que é a dona Angelina, e também a minha avó, por parte de pai, que é a dona Ana Rodrigues, né? Eu tenho muito orgulho de falar ela é uma grande intercessora da minha trajetória na oralidade, né? Eu me identifico enquanto uma pessoa caminhante. Eu acho que Exu dá caminho, mas também para quem sabe caminhar. E quem não sabe, ele também dá todo apoio para poder aprender, para poder lidar com as adversidades da vida. Já fui mais calmo, hoje um pouco mais assertivo, porque a gente vai se reconhecendo durante a nossa história e algumas coisas não podem só caber na calma, né? Como eu estava dizendo mais cedo com o Sayô, que algumas coisas é força, mas outras também eu aprendi que é jeito. E a oralidade, entendendo para mim que ela é como uma adaga, mas ao mesmo tempo como um colo, a gente acaba adquirindo esses dois polos de energia. Então eu me sinto um ser caminhante, às vezes feroz e às vezes manso também, como as águas. E um pouco moleque, porque esse vulgo menino jazz não vem à toa, né? Eu sinto a minha criança interior, às vezes ela parece mais velha que eu, às vezes ela parece a minha idade, mas às vezes também eu trago birras de uma adolescente de 15 anos de idade. Então eu me sinto muito assim. Acho que a primeira identificação que eu posso dizer sobre mim eu sou uma pessoa muito amante da oralidade, muito amante da palavra, seja ela qual for. Então, qualquer outro artista, não só eu, mas que trabalha, seja com a poesia, seja com a comunicação como um todo, assim, no canto, como mestre de cerimônia, comunicador de evento, tudo que é relacionado a essa tecnologia da palavra, da ancestralidade oral, eu sou apaixonado e extremamente embriagado com as palavras. De frases marcantes, vozes exuberantes, encerram-se os textos de um poeta marginal. Mas mais que ter a métrica, mais que a fonética, palavras abrem portas para a luz vencer o mal. Em meio a tempos de guerra, minha palavra é escudo, nem de lança eu a faço pra não desfocar do sol. Poeta ouve e só por isso fala. Poeta fala e só por isso escreve. Poeta morre se contar o que não viveu. Poeta desfalece se a palavra trai o amor. De frases marcantes, vozes exuberantes, encerram-se os textos de um poeta marginal. Mas mais que ter a métrica, mais que a fonética, palavras abrem portas para a luz vencer o mal. Em meio a tempos de guerra, minha palavra é escudo, nem de lança eu a faço pra não desfocar o sol. Poeta ouve e só por isso fala. Poeta fala e só por isso escreve. Poeta morre se contar o que não viveu. Poeta desfalece se a palavra trai o amor. É engraçado isso, porque na minha história, na minha infância, eu fui uma criança muito difícil de falar,
né? Então, assim, teve benzimento para eu andar, teve benzimento para eu falar. E a minha oralidade, na verdade, ela vem do silêncio. Então, quando eu entendi que eu poderia falar e que esse silêncio era quebrado, e aí para nós, pessoas pretas, falar, e dependendo de como se fala, pode ser julgado de várias formas, né? Então, na minha infância, eu fui muito impedido de falar muitas coisas, né? Vivendo numa família, assim, da roça, e aí eu sempre trazia alguma coisa da arte, chegava perto da minha avó, falava, vó, fiz um canto, não sei o quê, aqui do grilo que eu vi na árvore, não sei da onde. Aí a gente sempre escutava aquelas frases, vai procurar o que fazer, né? E eu falei, poxa, minha oralidade não tem valor, não tem espaço, não tem lugar, né? Não me cabe. E aí, quando eu descubro o espaço, assim, aí você me faz essa pergunta de como eu penso quando eu vou falar para o outro, eu acho que é a oralidade que me faz primeiro, antes de eu pensar assim, sabe? Porque é uma parada muito ancestral. Eu sinto que é. A comunicação, para mim, é de uma forma muito ancestral. Então, eu não penso muito em como que o outro vai entender a minha oralidade. Mas eu sinto a minha responsabilidade com isso, assim. Ao mesmo tempo que é um paradigma desse negócio, assim, ser responsável pelo que você fala e não pelo que o outro ouve, eu não concordo muito. Eu acho que a gente é responsável, sim, pelo que o outro ouve e pela forma que as coisas chegam no outro, né? Então, quando é nesse âmbito, principalmente artístico, de que tem alguém me ouvindo, eu sempre penso a partir da cura. Né? Assim, se fosse eu falando para 200 pessoas no auditório, eu escolheria muito bem as minhas palavras. Né, a minha oralidade, mas ela me surpreende também, velho, assim, em vários momentos, quando eu tô recitando um poemas que são concretos, às vezes, e aí se distorcem no meio do ambiente, no meio do olhar com as pessoas. Então, eu respeito muito a forma que a oralidade se faz em mim, assim. É assim que eu a enxergo mesmo, assim, não tem muito segredo, mas quando eu paro para refletir nesse rolê da minha infância, da minha adolescência, e como que essa oralidade chegou para mim como algo artístico, né? Assim, vendo o movimento do Islã, enfim, das pessoas recitando, e como que isso transformava as pessoas, eu falei assim, cara, isso daqui é muito mais do que só um carisma que eu escolhi para me viver. É uma responsabilidade, é uma missão, né? Os ouvidos do outro literalmente não é pinico. Então, eu não vou depositar qualquer coisa, nem falar qualquer coisa. Um tiro, AK-47, pois estremece muito mais que AK-47. Enlouquece a bala, suas estruturas, palavra engatilhada é arma de quem veio da rua. Eu não tive opção, era caneta e papel na mão. Se não fosse assim, retrocesse escravidão, mas aí não. Um tiro, AK-47, e pois estremece muito mais que AK-47, e não esqueça que a palavra é sua arma revolucionária, é expressão marginal fazendo lápis de navalha, cortando alienações, alcançando corações, arrombando portas, levando desconstruções, através das palavras sigo enxugando lágrimas, que acredito que a minha poesia salva muito mais que a vida falsa de uma missionária, mas é batalha. É vida do corre pra quem nunca para, engatilha a caneta, contemple a ponte pra sua quebrada e era rajada de palavra na cara dos gambé, que já confundiu meu livro com arma quando eu tava andando a pé, mas sabe o que é? Esse termo não tá incorreto. Poesia é arma agressiva no dialeto, é tiro de palavra no Congresso Nacional, tiro de palavra em quem não entende que a mesma é arma letal, ela mata, mas também resgata. É por isso que sou cara estampada nas palavras e eu passei de alvo para soldado dessa batalha, de levar a poesia em meio ao caos e de ensinar pros moleque da biqueira, salve MDP, o que é felicidade real. Então, ei, poeta, não pare. Deixe que sua poesia se espalhe, não deixe que sua voz cale, e vá pras ruas usando os versos como arma de combate, e desfalece. AK-47 desfalece. Poesia estremece muito mais, mas muito mais que AK-47. É. Cara, na espiritualidade. Porque quando eu vou falar de ancestralidade, ao mesmo tempo, porque ancestralidade significa, aí no dicionário, aquele que antecede,
né? Só que hoje, para nós, enquanto griots, e aí o novo falando pelo velho, trazendo ensinamentos do velho e também vivências que tivemos passadas, hoje a ancestralidade, para mim, ela é o que virá também. Então, é o que eu estava comentando mais cedo, assim, eu já sinto que sou ancestral do moleque que está nascendo agora no Odete Valadares, saca? E movimentar a manutenção dessa ancestralidade, para mim, é através da espiritualidade. Não há como se crer em algo que foi passado, sendo diaspórico no presente, formando um futuro sem fé. É necessário se acreditar nas coisas que não se veem. E fé, para mim, é isso. Acreditar naquilo que não se vê, que não se toca, mas você sente que você está semeando, que você está plantando, né? E eu acho que isso se dá através do caminho da espiritualidade. E aí, quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando de religiosidade, mais uma vez. Eu sei que a gente perpassa por vários caminhos me formaram, inclusive, dentro da oralidade, através da religiosidade, por alguns lugares que eu já passei, igreja católica, evangélica, e aí sempre com trampos relacionados à oralidade, né? Mas é algo muito mais... Nossa, cara, é um pouco denso, porque falar de ancestralidade é falar do barro, sabe? É falar do barro que você é moldado o tempo todo. Então, eu não consigo afirmar para você uma diaspórica agora só concreta, sabe? É algo atemporal. E viver nesse tempo com a consciência ancestral e racial que eu tenho hoje, mas pensando no futuro e que isso também não é tudo para se viver e para manter uma ancestralidade, ao mesmo tempo que é libertador, é desafiador para mim. E aí algumas certas coisas, quando nos dói fazer essa manutenção da ancestralidade, a espiritualidade é o que nos acolhe, sabe? E aí a gente começa a compreender o outro mais enquanto ser também caminhante com ser diaspórico, griotagem na malandragem mesmo da vida, assim. É um exercício de fé porque foi assim também que eu fui tocado, sabe? Não só por quem eu estava vendo e o que estava sendo falado, mas por como isso chegava em mim. Eu acreditei no que eu estava vendo. Muito mais do que as palavras que eram ditas. Eu acho que eu fui um pouco Tomé também, assim. Arrepiei, falei, gostei, quero. Mas esse arrepio a gente sabe que é também uma parada de dentro, de fora para dentro e de dentro para fora, né? Então, o meu é super ato de fé, amigo. Eu não falo sem acreditar as coisas, sabe? E eu costumo falar muito isso. Os oradores, por exemplo, das igrejas, eles têm uma potência incrível. Eu não estou falando mal de ninguém, pelo amor de Deus. Mas os oradores, que são grandes oradores, pastores, padres, palestrantes, têm um poder, eu não vou falar de manipulação, mas de fazer as pessoas acreditarem no que eles estão dizendo, é incrível. Quando eu percebi que, através da oralidade, eu também tenho esse poder, eu falei, cara, fé é ato de transformação. Fé é ação. Fé não é só fala, né? Não só o que eu estou falando, mas eu preciso vivenciar minimamente aquilo que eu estou dizendo. E aí, mais uma vez, volta na responsabilidade ancestral com a oralidade, com a missão, com aquilo que eu sinto que eu devo fazer. Né? Tipo assim, a fé, para mim, através das palavras, é esse movimento tecnológico mesmo de cura, de salvação, e não só uma ideiazinha evoluída, paz e amor, não é sobre isso que eu estou dizendo, mas é literalmente algo transformador. Então, às vezes, eu já cheguei a recitar uma poesia que eu estava falando da pandemia, menino não mama nas tetas o resto da vida, nem nas tetas do Estado, igual fazem os deputados. Quem gera em pandemia come leite com farinha e fuma tabaco enrolado. Uma metáfora. Aí teve um dia que a menina chegou para mim e falou assim, Jess, quando você falou que os artistas, coitados, ficou olhando para a parede, vendo o quarto lotado, eu lembrei de mim, da minha escassez depressiva, conversando com 1 bilhão de ansiedades que estavam dentro do meu quarto. Falei, caraca, eu não escrevi a poesia nessa intenção, mas você creu, né? No que eu falei. E aí a forma que isso te toca é completamente diferente. O empoderamento é cura do sofrimento de si mesmo. É dar-se a si, reconhecer que podes desconstruir o outro, mas sem esquecer de ti próprio.
Mas quantos palcos, quantas taças, quantos amores, quanta liberdade damos ao outro, quanto vale o 10 da sua poesia, quanto vale a vida do menor da dólar de 10 que eu fumo. Nosso grande ego é pensar que somos empoderados demais, que somos inalcançáveis. A luta aqui é o dentro. O indivíduo luta sozinho, a luta vira coletiva, mas de repente já se esquecem do individual. Há um preço caro nessa missão, poeta, em dizer que a mensagem é para todos sem distinção, mas a verdade é você ser com todos como é a mensagem. O empoderamento é dentro, aí você externa. A militância é dentro, aí você externa. É dentro porque tudo que somos está aqui. A cor preta aqui fora é luz mal incompreendida pela carne, porque é muito mais que não gostarem da sua cor, é não suportarem o brilho da sua luz, mas a carne pede, desaba, machuca, fofoca, ela suga, mas acorda preto, foco. Não somos só um corpo no mundo, somos verbo que se fez carne e no dentro se fez espírito. Você é o que faz e memórias não morrem, você é muito mais que cor, é missão, algo muito mais divino. Intuitivo, então fica vivo no dentro. Escuta a voz da ancestral que fala, Agô, eu sou Dandara. Pago pelo sangue de cada branco que tirei no facão, assim como pagam o dobro do sangue dos meus, mas daqui cresci o espírito, que hoje vos fortifica. Por muitas vezes eu fui palavra, raiva, ira, mas hoje eu peço, larguem ignorância, larguem as armas, seja carne, espírito negro, e se empodere das minhas virtudes e não dos meus erros. Eu sou Dandara, o fio de prata, um cordão umbilical ancestral que vos conduz, e se a bala pegar a carne, que tu permaneça transpassado, empoderado, na verdade não morra, e se morrer, que seja no colo da palavra. Começamos com a palavra, acreditamos que de fato é arma, então tira o ódio de mata ou morro, porque os tempos aqui são uns, mas onde nossos ancestrais estão agora, são outros. A gente é o que a gente fala e o que a gente faz, amigo. E a forma que a palavra chegou em mim, porque é isso, assim, por muito tempo eu fui calado, sabe? Fui silenciado. E aí eu sei que não foi uma maldade dos meus, da minha família, que é uma parada que eu penso sempre, assim, eu sei que a gente bate muito na tecla de como que o racismo, ele nos adormece, o quanto que ele nos oprime, assim. Mas não foi nenhum branco que pulou o muro da minha casa e alisou meu cabelo, sabe? Foram os meus familiares. E é cirúrgico falar sobre isso. Muito cirúrgico. Mas também foi através do olhar da minha mesma avó que alisou meu cabelo, num ato de um benzimento dela, através da oralidade, né? Que eu corto? Cobreiro bravo. Corto a cabeça e a ponta do rabo. Através também da oralidade dela, eu também fui curado de diversos traumas, né? Eu não podia andar. E esse andar, para mim, não era só o andar físico hoje. Sabe? Esse falar, para mim, não era só você tá escutando o som da minha voz. Né? Às vezes, no meu silêncio, eu falava também, mas muita gente não prestava atenção, não ouvia. Minha família não tinha tempo para isso. Né? Então, assim, eu senti o movimento mesmo da palavra me curando através dos meus ao meu redor. E me curando, e não é porque também eu fui curado que hoje eu entendo a palavra, que eu tenho essa missão de curar as pessoas por aí através disso. Porque muitas das vezes eu sou ignorante através da fala também, expresso a minha raiva através da fala também, xingo através da fala também, pode falar palavrão? Mando a puta que pariu também através da fala, sabe? E machuco as pessoas nas minhas relações, às vezes através da fala, mas também através dela eu vejo uma infinidade de coisas de desanuviar perturbações. A comunicação ela é tão essencial nas relações para curar um afeto, por exemplo, para curar um tapa uma discussão, às vezes, numa família. E a gente sabe o quanto que é difícil a gente se comunicar através da oralidade. Aqui a gente está falando da oralidade, né, da fala. A gente sabe como que é difícil se curar através disso. Mas é um movimento necessário. E que uma hora ou outra ele vai acontecer. A falta de comunicação, ela mata, mas a comunicação em excesso, talvez também sem discernimento, também, sabe? Mas dependendo também de como, ela pode gerar uma vida cabulosa, sabe? E é isso que eu acredito. Eu acho que o movimento... eu gosto muito de lembrar, quando se fala da comunicação enquanto cura, eu gosto muito de lembrar de Exu. Assim,
é o meu princípio da oralidade. E tem um Itan de Exu que fala muito sobre isso, né? Oxalá chega para Exu pedindo a melhor comida e a pior comida que existe no Orum, assim. E aí Exu leva para ele uma língua com mel, muito bem temperada, né? E aí Oxalá elogia o prato e depois Oxalá pede para ele um outro prato que seja o pior prato que existe no reino. Aí Exu leva para ele uma língua também, só que mal temperada, com bastante pimenta. E Oxalá vira para Exu e fala assim: o que mudou? Se você me trouxe a mesma coisa no prato. Não, o que mudou foi o tempero, né? Então eu acho que a língua, a fala, ela tem o mesmo poder para tudo, para curar e para destruir. O que muda é a sua temperança, o seu discernimento com a palavra. Eu pensei que havia vivido de tudo um pouco desta vida. Mesmo com pouca idade, sempre pensaram que eu era mais velho. Alguns diziam, é pelas sábias palavras, eu nem sei se tão sábias assim. Outros, é pelas pernas compridas. Outros, é pelas costas curvas. Eu já nem sinto mais o frescor de quando nasci. Considerando impecável o tempo da terra, o vento abafado e poluído, nem velho, nem novo. Eu me sinto destruído. Eu pensei que já havia sofrido de tudo um pouco nesta vida. Sendo preto, trans e favelado, sempre foi muito específica a dor. Alguns diziam, é pelos brancos que te cercam. Outros, é pela confusão em um elevador. Outros, é pela ausência materna. Outros, é pela falta de amor. Eu já nem sinto mais o sofrer. Considerando impecável o estrago da frase somos todos iguais, que percorre anos, elevando brancos, eu me sinto um solitário. Eu pensei que já havia adoecido muito nessa vida, considerando o escroto sufocamento da máscara, uma pandemia desgraçada, o apagamento da história, mortes aos montes como se fôssemos barata, jornal de meio-dia com sangue na salada, a grande intolerância com quem não enriquece mais, as impecabilíssimas indústrias farmacêuticas. Eu me sinto morto. Eu pensei que já havia vivido de tudo um pouco nessa vida, ou pelo menos um pouco de tudo, considerando a alma calejada, gerações que correm contra o vento e contra o tempo para pensar ter vivido alguma coisa, eu tenho mesmo resistido, e isso é muito, mas muito diferente de viver. É o mundo engolindo a gente por inteiro, a gente pendurado no sininho da boca do abismo, balançando, até cair, até provocar enjoo nesse, que nos digere sem sentir o gosto, sem querer saber o rosto, nesse que tá no abismo, mas com as pontas dos dedos no chão, se equilibra como uma dançarina de balé na sapatilha, mas os dedos sangram de apontar tão má digestão. Mas na leveza dos movimentos, driblando tal engolimento sistemático e constrangedor. A gente escorrega, mas não cai. É vomitado pela vida a cada milésimo de segundo. Isso dá a sensação de pressão sobre o gueto, sobre o teto para morar, sobre a boca para sustentar, a vida que se tem para viver. Eu cansei de resistir. Eu cansei de desejar o fim. Belchior, eu já morri faz tempo. O que eu quero agora é viver. Hoje eu me intitulo muito um poeta da oralidade. Eu sou péssimo em escrever. Eu acho isso uma incógnita muito interessante, assim. Porque muitas das vezes já fiz muita poesia numa mesa de bar muito doida de cachaça e que não foram gravadas, não foram escritas e elas liberaram o que elas tinham para liberar ali no momento, sabe? Eu acho que é essa que é a potência da oralidade. E aí tem coisas que não vão ser escritas mesmo. Tem material que eu já perdi, que não vai se compor. E aí quando eu tenho a ideia de fazer um livro através que esse livro, Abaixo da Luz do Sol, ele faz parte de uma coletânea chamada Ouvido Falante, que foi produzido por Nívia e Pedro Bomba, juntando eu, Alan Jones, Júlia Elisa e Jomaca. E aí é uma coletânea em que não é um livro com todos os poetas, é cada um com o seu livro. E aí quando eu fui passar a potência, e aí eu venho do corre do Slam, né? Encontrei o Slam 2014 para 2015, isso. 2014 para 2015, eu falei, velho, como é que eu vou colocar
a minha oralidade, a potência da minha oralidade na escrita, né? E aí o primeiro lançamento de um trabalho foi um zine chamado Tudo Está Dentro, que na época, né, a galera estava fazendo muito zine para gerar renda, né? E aí eu escutei de uma determinada pessoa falando assim, eu não sei se foi um elogio ou se foi uma crítica, eu levei como crítica, né? Falou assim, Jazz, é muito melhor te ouvir do que te ler. Aí já me frustrou de lançar um livro, né? Assim, total. Mas eu falei, velho, vou fazer o seguinte, eu vou desenvolver a oralidade nas pessoas através desse livro. Há como desenvolver isso através de pontuações. Eu tirei as pontuações do meu livro. Poucos poemas aí tem vírgula, poucos poemas aí tem ponto final. Então, isso dá o exercício do leitor dele mesmo estar desenvolvendo a própria oralidade, através das minhas palavras, mas o próprio movimento dele de cura através da leitura, né? E aí ele se perceber na sua própria oralidade. E o zine me trouxe primeiro isso, através desse comentário. Eu fiquei revoltada com essa pessoa que falou isso. Falei, então eu vou lançar um livro, velho. Isso não me impede de eu expressar minha oralidade através de um trabalho escrito, né? E aí nasce Abaixo da Luz do Sol, que eu sempre me senti assim, um poeta sempre abaixo da luz do sol, porque um dia eu estava numa quebrada, e aí lá na minha quebrada tem um mirante chamado Terrão, que é um lugar que já foi um lugar de muita dor para muitas famílias, por causa de um desabamento que teve lá, mas também foi um lugar onde eu lancei meu livro. E aí, muito antes da cena, a galera já me via lá recitando no Clube da Luta, me via no Sesc, mas eu estava na minha quebrada, no mesmo lugar onde eu já tinha aprontado muito, e aí os meninos do Corre compraram 2 kits de churrasco, uma caixa de foguete, e estouraram ali, sabe? Ali eu vi a potência de uma biqueira cultural, digamos assim, sabe? A potência da minha oralidade através do lançamento de um livro na minha quebrada. A poética já estava rolando naquele lugar, assim, sabe? Um brinde ao drama e desce as brama. Quem vida de bacana, branco às 6 não se levanta. Mas como eu sou macaco banana, aquele que se come, que se engole, que se engana, pulando de engalho em galho eu vou pra me encontrar, pulando de engalho em galho eu vou pra me achar, e se por um acaso eu pulando de engalho em galho, esse galho quebrar, que seja numa mesa de bar, chorando pelo que se foi e comemorando o que há de chegar a todos os brameiros e poetas do nosso Minas Gerais. Cara, o Slam Clube da Luta me trouxe vários parceiros, parceiras, parceiros, mas eu acho que a forma como eu me conecto com a oralidade de cada um, porque é isso, o Slam foi um espaço de eu me reconectar com a minha oralidade, depois de trajetórias aí dentro da religiosidade, enquanto comunicador, enfim, pregador, várias paradas que eu fazia com a oralidade, né, dentro das religiosidades, mas eu vi lá a possibilidade de eu não consigo usar outra palavra, mas consigo sim, de eu semear de novo. Eu ia falar pregar de novo, mas, pô, Cícero significa aquele que semeia, né, Jazz? Usa um pouco da cabeça. De eu semear novamente, assim, né? E aí, um dos primeiros colos e abraços que eu senti, e aí, de um cara sensacional, que é o Rogério Coelho. E aí, a minha conexão com o Rogério Coelho não é só por ele estar lá enquanto mestre de cerimônia do Clube da Luta, por um movimento que ele faz na cidade com a palavra, com a oralidade, mas foi uma parada ancestral também, sabe? E aí, é isso que eu falo, que o poder da ancestralidade é muito abrangente. E aí, dentro dessa caminhada, todas as pessoas que eu me conecto, eu vou falar o nome de algumas delas aqui, tiveram algum rolê muito assertivo, espiritualmente, ancestralmente, com a minha oralidade, com a minha trajetória. E aí eu tô falando de Rogério Coelho, eu tô falando de Luísa Daiola, eu tô falando de Nívia Sabino, eu tô falando de Isa Reis, eu tô falando de Anárvore, eu tô falando de JP Escrevivente, eu tô falando de Poeta Moss, que assim, ele não traz a literatura, Poeta Moss, eu fico emocionado, cara, ele traz a literaterra, se eu posso chamar assim, sabe? É de uma simplicidade devastadora, inclusive muito potente e muito forte, assim. E são essas pessoas que fez com que eu também tirasse só a oralidade desse lugar só do sagrado também, sabe? Ele me fez reconsiderar as humanidades das pessoas e isso me ensinou a conviver na cena cultural, porque
você chegar com um olhar muito sensível, muito amoroso, muito comunicativo, muito nesse lugar do semeia, da cura, em uma cena que a gente sabe que funciona com a pressão de coisas novas. E aí, se tá no Islã, você vai falar sobre racismo, você vai falar... Eu cheguei nessa cena, né, da galera falando muito sobre as questões raciais, as questões machismo, e que desconstruiu muito a minha cabeça naquele período. Eu era uma pessoa que vivia a minha humanidade de maneira muito de boa com as pessoas, mas eu não tinha consciência, por exemplo, racial de algumas paradas. E aí eu trouxe isso e fui de encontro com a minha ancestralidade e vi que a minha vertente de fala não é tanto essa. Sabe? É mais de trazer para dentro, para o profundo, para o sagrado. E essas pessoas que passaram na minha vida reforçaram esse lugar. Então eu fiquei no Islã recitando por uns 2, 3 anos. E depois de um tempo eu falei assim, cara, isso é necessário, mas eu quero semear isso de uma outra forma, né? E aí me junto com o Rogério, não só nesse movimento, mas através do Islã interescolar, oficinas em escola, a conversa com a tia da minha quebrada através de um copo de açúcar. E aí a oralidade eu vi que ela não se prendia no Islã. Eu via que a potência, o arrepio e tudo que ela podia causar não acontecia só através do 10. Acontecia no meu dia a dia com o trocador, com a tia lá da minha quebrada, os meninos da biqueira, sabe? Numa conversa com o Rogério Coelho depois do Islã, num canto com Nívia Sabino, com Luísa Daiola. E aí eu começo a trazer essa vertente da oralidade cantada nos meus poemas. Começo a musicalizar algum desses poemas. Então, nesse momento agora, eu tenho meditado sobre a minha roça. Eu tenho voltado lá para Pedra Branca, para onde eu nasci. E tirado de diversos momentos que foram traumáticos também, a minha roça interior. Que aí quer dizer muito de uma simplicidade, de relembrar do meu benzimento através da fala, através da palavra, de recordar o rosto da minha avó. E tudo isso através da oralidade. E assim, que algumas pessoas podem dizer, não tem nada a ver com o Islã. Porque o Islã é uma competição de poesia falada. Mas traz a potência da oralidade, né, através do canto. Então aí eu conheço o Kitulonji, que é um Ogã que mora no Cabana. Eu conheço ele fazendo um trabalho de redução de danos na quebrada, tipo, cuidando da galera que era usuária de crack, cocaína, maconha, e aí que eu conheci na época da fraternidade, minha vivência de freio, de 2 anos, uma fraternidade franciscana. Eu conheço o Kitulonji tocando um tijolo, cara. Tipo, fazendo... Falei, velho, isso dá uma poesia aqui em cima. E aí eu comecei a recitar, eu falei, velho, você nunca mais vai sair do meu caminho, cara. E aí a gente começa a fazer uma performance que por um tempo eu chamei de canto para Oxalá, mas isso vai mudar porque é isso, a minha roça tá voltando, e aí eu tô mudando esses cantos, tô trazendo outras vertentes da oralidade, né? Mas eu falei com ele que isso traz a potência da oralidade em um outro lugar que não é só da palavra falada, da palavra cantada, ou é ela falada em cima de um acompanhamento sonoro. E aí é um outro tipo de acesso nas pessoas, é um outro tipo de acesso para mim. A forma com que eu me arrepio quando eu sinto você tocando e eu recitando em cima é de uma maneira muito, mas muito diferente, assim. Então, nesse momento, eu estou muito afim de circular com esse outro movimento, sabe? E de produzir... proporcionar o Islã nas quebradas, porque eu acho necessário, mas eu acho que para além disso, sabe? Fortalecer também o movimento do sarau, velho. E aí, do sarau, não só do sarau enquanto poesia, mas das pessoas mostrar o que elas têm enquanto arte. Arte é para curar, sabe? E aí, sarau não é só sobre mostrar poesia, não. É alguém do circo, é alguém trazer um bordado, uma performance, uma conversa, né, um tema, e aí de produzir isso de uma maneira geralzona mesmo, assim. Mas o que está mais me tocando nesse momento é o sagrado do meu interior, assim, de eu voltar para essa minha roça, sabe? Meu pai tá casando, velho, com 60 anos. Tipo assim, amor preto curando a minha casa de dentro para fora, sabe? Me trazendo possibilidade de viver, de pensar, de tirar essa ideia de, tipo assim, eu enquanto um corpo trans preto que também quer ser amado, sabe? A gente pensa, às vezes, que a gente vai morrer sozinho. E eu tô vendo meu pai com 60 anos casando, velho.
E assim, os dois morando em casa separada. E tá tudo bem. E o quanto que isso dentro da minha casa tá sendo subversivo e fazendo eu lembrar da minha infância, do quanto que eu não fui amado. Sabe? E não por ele. Porque a história dele, eu entendo, outro homem preto. É das vertentes mesmo da vida, velho. Porque na ancestralidade a gente gera muita coisa boa, a gente se afeta por muita coisa boa, mas também a gente toma as consequências do que se passou. E aí o nosso trabalho enquanto griot é exatamente subverter isso. Bota fé? E aí eu tô aprendendo a tecnologia ancestral e oral para eu conviver nesse mundo aqui 10/10, sabe? Com a minha arte, com as pessoas, enfim, da melhor forma, da melhor maneira. É isso. Então, muito obrigado, Rogério. Muito obrigado, JP. Muito obrigado, Isa. Afrolíricas como um todo. DJ Capone, Elisa Castro. Obrigado, Eduardo DW, porque estava aí lá atrás, assim, na história, no início. Primeiro álbum que eu escutei, primeiro presente que eu ganhei no Slam Clube da Luta foi o álbum Manobra. E que oralidade com sonoridade, né? E aí agora eu tô reverberando essa referência aí de uma outra forma, de um jeito mais roceiro, uns negócios mais ali na tabaque, mas tá fluindo, tá rolando, e é isso. Só axé. Ela não sai do camarim. Ela não sai do